Olá para todos, estamos de volta com mais uma live FJU aqui, hoje com a presença das meninas. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você assistisse essa matéria, porque essa matéria vai falar de uma coisa muito importante. E se você é jovem e está assistindo, chama sua mãe, seu pai, seu familiar, para sentar aí com você e assistir essa matéria. Porque o que a gente vai conversar hoje tem tudo a ver com, sabe o quê? As vigílias da FJU. Assiste só essa matéria e a gente volta já já para bater um papo com uma pessoa que teve a vida transformada em uma vigília FJU. Assiste a matéria e a gente volta já já. Quando o dia chega ao fim, muitos encerram suas atividades, compromissos e afazeres. E depois de um dia cheio, almejam o tão esperado descanso. Porém, no silêncio da madrugada, enfrentam uma dura realidade. Discussões em casa, problemas interiores, pensamentos acelerados, e o que era para ser um momento de descanso se torna um período ainda mais cansativo. Mas para muitos jovens, as madrugadas têm sido uma oportunidade de vencer traumas do passado e de deixar para trás tudo de ruim que vinham carregando para começar uma nova vida, com paz e alegria verdadeira. Estamos nos referindo à FJU Night, as vigílias da Força Jovem Universal. Mas por que abrir mão do sono para participar de uma vigília? Boa noite. Eu escolhi passar a madrugada aqui porque o Jogo do Brasil seria algo superficial, seria algo carnal, assim como as pessoas estão lá fora, e aqui completamente espiritual. Eu venho há anos nas vigílias da FJU, sou firme, graças a Deus, e desde sempre tem me acrescentado muito e ajuda muito na minha vida espiritual. Porque eu também já tive a oportunidade e desprezei. Aí hoje eu decidi agarrar a oportunidade com todas as minhas forças. O Matheus estava me contando um pouquinho da história dele. Matheus, por que você se afastou? Eu queria ser como os outros. E eu saí da igreja por conta disso, fiquei 10 anos querendo ser como os outros e voltei depois de sofrer bastante. Porque eu entendi que a vaidade, as coisas do mundo, na verdade, são o que as outras pessoas querem. E eu não queria isso pra mim. Eu senti uma paz e cheguei em casa e dormi muito bem. Já é minha terceira vigília e todas são uma mais incrível que a outra. Cada vez o Espírito Santo fala mais e acaba sendo melhor do que a outra. Se você tratar Deus e se você amar Deus do jeito certo, Ele vai te amar também. É uma oferta que você tem que dar pra Ele todos os dias. E é a sua primeira vez na FJU Night ou você já vem? Na vigília é a minha segunda vez. Eu preferi buscar o reino do céu primeiro, né? Em primeiro lugar buscar Deus, né? A minha primeira vez foi bacana, né? Aprender mais da palavra. Porque como eu nasci na igreja, eu já tinha experiência com Força Jovem. Só que eu cheguei a me afastar depois dessa minha primeira vigília. Hoje é minha segunda vigília, que eu voltei recentemente. E espero que minha expectativa dessa vigília é que eu possa voltar totalmente. Então a sua expectativa hoje é ter um reencontro com Deus de fato. Um reencontro com Deus, que eu tô precisando, né? Eu já fiz tanta besteira hoje na vida. E hoje eu tô aqui de volta. Estar nas vigílias da Força Jovem não significa apenas passar uma madrugada sem dormir. É ter a oportunidade de estar com pessoas que nos aproximam de Deus, ter momentos para aprender mais através da palavra e dedicar mais tempo para buscá-lo. E aqueles que investem nisso chamam a atenção dele. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. A FJU Night não é apenas mais uma madrugada sem dormir, mas a oportunidade de você, jovem, ter a vida completamente transformada pelo poder da fé. Então esteja conosco na próxima vigília. Até lá!
você assistiu aí essa matéria e eu creio que você já conseguiu entender a importância dessas vigílias na vida de tantos jovens. Hoje eu trouxe uma jovem aqui em especial que eu preciso dizer que essa vigília que ela participou me tocou muito. Eu acho que foi uma das melhores até, justamente por causa do que a gente via no semblante dela. Mas antes da gente continuar, antes da gente conversar com ela e com as outras meninas que estão aqui com a gente hoje, eu queria ler para vocês um e-mail que a gente recebeu. Olha só. Cadê, gente? Boa noite, bispo. Estou chateada com vocês da igreja. Meu filho não sai da igreja e eu sou grata por isso. Mas sempre que vamos reunir a família, ele nunca está presente porque vai para as coisas do grupo jovem. Hoje tivemos uma discussão porque eu falei para ele que era para estar com a família na sexta-feira para assistir ao jogo. Mas ele respondeu que tem vigília. Caramba, bispo, vocês estão perdendo a noção. Marcar as atividades de vocês em datas de eventos familiares. Eu quero ficar com toda a minha família reunida e parece que vocês estão tirando isso da gente. Poxa, eu gosto de ver ele na igreja, mas tudo tem limite. Todos da família falam que ele nunca está conosco. Não é que eu não queira que ele vá para a vigília, mas eu queria que ele estivesse com a gente nesse dia. Custa? Custa? Eu tenho que rir, gente. Mas essa mãe, ela não entende que muitas mães, muitos jovens, às vezes você está reclamando, você está aí se lamentando porque o seu filho está vindo no grupo jovem. Tudo que a família sempre reclama, que ele está sempre no grupo jovem. Mas e se ele estivesse nas drogas? E se ele estivesse nas baladas? E se ele estivesse nas coisas erradas, nas coisas ruins? Com quem que a senhora ia reclamar, né? Com quem? A senhora ia chorar com Deus. A senhora ia falar, meu Deus, como a gente também conhece muitas mães que estão sofrendo com seus filhos nas drogas, nas bebidas, nas baladas, se envolvendo com mulheres, tendo um monte de relacionamentos e só se afundando. Essas mães gostariam muito que seus filhos trocassem as reuniões familiares para estar nas vigílias, né? É só para você colocar um pouquinho, só pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu creio que aquilo ali, até mesmo da forma que estava, gente, foi uma forma de desabafo, né? Ela estava desabafando, mas porque também ela não conhece a importância das vigílias e ela não conhece a transformação e tudo o que acontece lá. E eu queria pedir, hoje nós temos aqui com a gente a Alessandra. Alessandra, eu vou sentar aqui um pouquinho para a gente conversar. Meninas, a hora que vocês quiserem fazer perguntas e conversar um pouquinho, vocês fiquem à vontade. Alessandra, eu te conheci na vigília do Força Jovem de janeiro, fevereiro, abril. Tem como a gente ver um pedacinho aí da Alessandra? E não, peraí, antes de tudo. Você entrou na minha parte favorita da vigília. Você sabe qual é? A minha parte favorita da vigília é quando o Júnior pergunta assim, quem aqui gostaria de vir aqui porque você não acredita nisso que está acontecendo? E você foi lá porque você não acreditava. Era isso? Sim, senhora. Não é que você fala aqui, né? Não é que você não acreditava. Você não acreditava que aqueles espíritos eram maus, era isso? Sim, senhora. Você acreditava que eram bons? Sim, senhora. E eu subi na intenção, né, de debater com o bispo, de mostrar ali que meus guias eram certos. Mas, na realidade, eu saí com, né... Tem como a gente ver um pedacinho desse debate? Porque, Alessandra,
Eu achei legal porque você foi até um pouquinho, como que é a palavra? Não ousada, não intrépida, petulante. Você foi um pouquinho petulante, você não acha? Porque você estava debochando, né? Tinha você e um outro rapaz, e você estava assim meia... como que você sabia do que você estava falando e ele não, né? Tipo, assim, eu tô falando a verdade, porque é o que eu vi. E o mais legal de tudo é que ela foi, nesse momento, petulante, mas a gente viu a transformação no seu semblante depois. Tem como a gente assistir um pouquinho da vigília aqui, assim? Com o pessoal? Tem como? Colocar esse pedacinho que a Alessandra foi no altar? No terreiro que eu piso, que eu sirvo, eles expulsam eles mesmos. Eu sirvo meus guias. Como é que tá a sua vida? Tá bagunçada porque eu baguncei. É você mesmo que bagunçou. Então, mas eu sempre recorro a eles. Você tá me devendo. O que você faz com ela? O que você faz com ela? Tá tudo destruído na vida dela. Ela vai perder cada dia mais. O que você tá fazendo com ela? Pagar. O que você tá fazendo com ela? Insônia, medo, ódio. Ela tem ódio. Ódio de quem? Dela mesmo, por ser uma inútil. Então, você recebe eles lá, não é isso? E tem te ajudado? Eles têm te ajudado? O que passava na sua cabeça nesse momento? A intenção era manter, né, até o fim dali da vigília com eles, né? Com a certeza que eu tinha, assim, que não era aquilo que você estava passando. Uhum. E eu fiquei em choque, porque quando eles começaram a falar, ficou muito nítido que era o mesmo que eu servia no terreiro. Uhum. Então não tinha como eu sair dali enganada ainda. Uhum. Mas espera aí, nesse momento que a gente mostrou ali, que estava manifestando, que você estava olhando, assim, você estava observando, o que você estava pensando? O bicho tá falando besteira. Não, eu quero que você seja sincera, tá? Sim, senhora. E se você falar assim, ele tá falando besteira, pode falar. Você achava, então, que ele tava falando besteira? Sim, senhora. Falando besteira, não é exatamente isso. Meus guias não é bem assim, ele não sabe de nada. Minha vida, o que eles fizeram por mim. Assim, vocês estavam na vigília, não tava, gente? O que vocês estavam pensando nesse momento? Fala. A gente tava vendo o semblante dela, vendo que ela tava sofrendo e vendo assim, meu Deus, como ela tá enganada. Será que ela não vai enxergar? Tá na frente dela, né? Uhum. E eu lembro que eu fiquei imaginando o conflito que ela mesma estava passando dentro dela. De ela ver as entidades que ela servia rendida. Porque... Mas não, ainda não chegamos nesse ponto, não tá rendido. Ela ainda estava acreditando que aquilo tudo era... Era real, era verdadeiro. Não era real. Que o Júnior não sabia que aqueles espíritos ali eram bons. O que você achava aquele menino manifestando lá? Que é assim, na minha cabeça aquilo ali é leguns. Que Era o quê? Eguns, que a gente falava isso no terreiro. E ainda perguntei pro bispo, ele expulsa eles mesmo? Né, que foi nessa hora que eu questionei, pra intimidar, só que não deu muito certo. Você tentou intimidar? Não entendi isso. Por quê? Porque eu queria mostrar ali, né, o que eu realmente acreditava, né, que eu amava tanto eles que não era bem aquilo. E na hora deu uma interpretação assim, do bispo, que ele queria o quê? Mostrar, abrir minha mente. Como eu sou orgulhosa, eu pensei, não, você não vai conseguir. Tá bom. Aí você ia falar? Eu via muito, quando ela estava lá no altar, eu via como se ela quisesse mostrar para todo mundo, defender, advogada. Não, quero mostrar que eles são bons, que vocês que estão sendo maus de estar fazendo isso aqui com eles. E aí ela ficava com aquela cara assim, não. Tanto é que ela fala, né, eu que estraguei minha vida, tentando não colocar a culpa neles. Então ela estava ali para, eu vou fazer justiça e eu vou defender eles. E parecia assim que estava com a intenção, quero debater e só vou sair dali quando eu provar para todo mundo que isso aqui é bom. Tá bom, vamos continuar então assistindo.
Tipo, a maioria das coisas que abriram meu caminho foi eles. Abriu o seu caminho para onde? Porque tem caminho que leva a tudo quanto é lugar, né? Eu falo em questão de trabalho, questão de, tipo, sabe, sustento mesmo, tudo. E que mais? Muitas vezes também já ajudou, por questão, tipo, de eu perdoar algo que eu não queria perdoar. O que ele pediu de volta? Hum? O que ele pegou de volta? A felicidade dela, que ela procura tanto e não acha. O que você está fazendo aqui hoje? Você veio aqui hoje por quê? Oi? Pra ser sincera, eu meio que fui arrastada pela minha amiga. Então você veio na vigília arrastada hoje? Não, tipo, ela me chamou, só que aí também, tipo, ela insistiu, aí ela depois desistiu. Aí eu que falei, vamos, então. Aí ficou nessa dúvida, tipo, o dia inteiro. Aí no final a gente acabou vindo. Só que sempre foi assim, sabe? Eu acho que uma hora ou outra eu acho que eu vou acabar morrendo. O que você quer na sua vida? Eu não sei. Eu não consigo ter ódios deles. Como é que é? É minha filha. Reconheceu ele? Agora tá chorando por quê? Porque eu sempre servi. Você tomou seu banho, minha filha? Você reconheceu ele agora? Esse cara tá fingindo? Eu me senti no próprio terreiro. Fim daquilo, né? E foi muito assim, foi muito forte, porque ali eu pensei, eu não tô no terreiro, né? Eu tô pensava que isso aqui não eram eles, né? Você pensava que não era. E ali você reconheceu. Ali a ficha caiu. Ali a máscara caiu e pensei, não. Não tem como, né? Não é mais algo que, tipo... Desculpa, não é mais uma mentira, né? Vamos continuar, então, assistindo ela. Esse menino tá fingindo? Vocês têm dúvidas ainda? Você bate cabeça para ele, não bate? Olha só, preste atenção. Vem cá comigo. Você lá se ajoelha para ele. Sim. Agora você vai ver esse desgraçado se ajoelhando para mim. Quem é mais forte? Quem vai ser mais forte? Vamos ver. Ele vai se ajoelhar para mim. Não porque eu tenho uma entidade, mas porque eu tenho o Espírito do Senhor Jesus. Então, hoje você vai ver quem tem poder. E eu espero que você pare de se ajoelhar para ele e se ajoelhe para Deus. Olha só, olha só. Lá no terreiro, essa menina bate cabeça para ele. Agora vocês vão ver ele batendo cabeça para mim. Todos aí amarrados, todos juntos. E pode cair de joelho aí diante de mim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que você faz para ele lá, ele faz para mim aqui. Então, olha para mim. Deixa de ser boba. Deixa de ser. Deixa de ser? Deixa de ser o quê? Boba. Hã? Boba, homem. Deixa de ser boba. Olha para mim. Levanta a cabeça dele, bora. Levanta a cabeça, olha para ela. Fala assim, a partir de hoje. A partir de hoje. Eu não vou te servir. Você não se esqueça do banho que eu te passei, maldita. Fica com medo dele, não. Você sabe que você... Fica com medo dele, não. Eu tô pensando no que eu vou fazer com tudo de macumba que eu tenho dentro de casa. Não tem problema, não. Sabe o que você vai fazer? Tu vai jogar tudo fora. Vai jogar tudo fora. Olha aqui, ó. Olha como que ele está aqui. E a gente vai ajudar você. Você quer uma vida nova? Então fala para ele. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu não vou te servir. Eu não vou te servir mais. Olha para lá. Fala, eu vou servir ele. O que você está fazendo com ela? O que você vai fazer com ela aí? Hã? O que você quer fazer com ela? Destruir. O que você faz com ela já? Hã? Quem botou a dúvida na mente dela? Eu. Fala alto. Foi eu! Tá vendo? Quer dizer, como que o diabo trabalha na mente das pessoas? Para aí, gente. Seu nome, Jesus?
Eu tô vendo que seus olhos estão cheios de lágrimas. Sim, senhora. Isso te emociona de assistir? Por quê? Fala aí. Sim, porque tipo, eu ver assim a situação que eu cheguei, né? Ainda assim, eu continuei. E ver a diferença hoje em mim é algo que dá para explicar. Quando ele estava falando com você daquilo de que você batia a cabeça para os demônios, né? E que ele falou assim, você vai falar agora. Por que você se segurou tanto de falar? Eu tava só pensando assim, nos 5 anos de servimento. Que eu pensei, meu Deus, é minha família, sabe? É meus, como que eu vou largar assim, numa noite só? E aí? Mas assim, eu pensei, não vale a pena. Ali você tomou uma decisão. Sim. Ou não? E não. Sim e não. Então, Sim. explica aí pra gente. Sim, aquela vigília foi, na verdade, foi apenas um empurrão, né? Pra eu manter ali, eu tenho que decidir se eu manter na mentira ou se eu vou pra verdade. Mas a libertação mesmo foi quando eu cansei, que eu tava percebendo que tava realmente virando novamente a minha cabeça. Uma coisa que você falou ali, que me chamou a atenção até no dia, é que você falou assim, eu tô pensando no que eu vou fazer com aquele monte de macumba que eu tenho lá em casa, né? Sim, senhora. O que você fez com aquele monte de macumba? Joguei fora. Jogou fora? Joguei fora. Tem um vídeo dela fazendo isso, jogando. Vocês têm? Tá pronta? Tomei uma decisão, vida nova, e aquilo que eu sempre eu tô amarrando. Sim, senhora. Ainda tinha mais do que aquilo ali? Ficou ainda umas coisinhas de jogar fora. Mas você jogou tudo fora? Joguei, sim, senhora. Aí a gente tem aqui do outro lado você que estava ajudando a Alessandra nessa transição dela depois dessa vigília. Como que foi? Senhora. Foi guerra. Mas quando eu vi ela no altar, eu fiquei preocupada. Ai, meu Deus, o que ela vai fazer ali? Né? Só que eu vi uma oportunidade. Você já conhecia? Foi você que levou ela? Sim, desde a primeira vez. Ah, Aí e ela você se ficou afastou. preocupada porque quando chamou assim, você que duvida, vem aqui. Eu já sabia que ela ia querer subir. É. Eu pensei, Era o ela jeito vai dela, ser atrevida. sempre querendo debater. Né? Ela queria debater sempre com você. Sempre, era uma guerra. Aí eu ficava, tá bom, tá bom. Era uma guerra. E aí, quando ela subiu, eu fiquei preocupada. Aí eu, ai, meu Deus, guia. Guia o bispo, guia ela, que vinha dar certo. E foi tão forte, principalmente na parte que o bispo pegou e falou, você vai jogar fora. Porque eu fiquei assim, é tão simples, né? Você vai... E eu vi que saiu um peso dela na hora, que é realmente quando ela começa a desabar, né? Naquela hora, eu tava lá no altar atrás. Eu já tava comemorando, porque eu falei, não, agora vai. Agora vai ir, porque é jogar fora. E é uma alegria pra gente ver isso, né? Porque quanto tempo você tava lutando por ela, chamando ela? 8 anos. Eu não sabia disso. Senhora. 8 anos que você chama ela. 8 anos. Tanto é que o contato dela... A culpa é sua, esses 5 anos aí servindo. Antes disso, ela já estava te chamando. Sim, tá vendo, né? Tanto é que o contato dela no meu WhatsApp tava Alessandra, jovem, insistir que vai dar certo. Então eu sempre insistia. Eu até colocava para eu lembrar. Eu não posso esquecer, eu tenho que insistir. E aí, depois desse dia, eu vi que mudou. Eu vi que ela realmente não tinha mais para onde ela correr. Ela realmente viu ali, a ficha caiu. Ela até falou, parece que as vendas caíram quando ela estava em cima do altar, que é ruim, que é mal, que não estava colocando a vida dela para frente. E ela até falou para mim, né? Como é que eu não enxerguei isso antes? Eu falei, Deus ali te mostrou. Pois é, né, Alessandra? Como que você não enxergou isso antes? Pois é, né? Eu conheci Força Jovem com 13 anos. E eu tava indo, porém eu tinha um peso. Você tem que quantos nada anos? Tira... Tem cara de 19. Tem cara de menininha. Ainda é menininha, né? E aí você falou o quê? Conheceu com 13 anos. Sim, senhora. Mas não foi. Não. Eu conheci primeiro a Universal. E depois, em seguida, eu conheci a religião. E eu fui pra religião. Você preferiu acreditar naquilo que estava te fazendo mal, mas você pensando que estava te fazendo bem. Sim, senhora. Como que uma coisa faz mal e você pensa que faz bem? Mas assim, né, dona Nanda? Eu vejo, por exemplo, nela uma coisa que eu também fazia.
que a gente, quando a gente não conhece a Deus, a gente não conhece a palavra, a gente acha que uma coisa, uma pessoa, qualquer coisinha que a gente se apega para preencher o vazio. E eu creio que a Alessandra, ela viu, por exemplo, naquelas entidades, uma família que, por exemplo, às vezes ela não tinha, um carinho que ela não tinha. E aí ela, ao invés de ela encontrar isso na FJU, ao invés de ela encontrar isso antes, ela decidiu seguir por uns outros caminhos até encontrar de verdade. Muitas das vezes a gente, às vezes, é assim, uma baratinha que fica ali meio tonta. Fica meio desbaratada, uma baratinha desbaratada. E isso é verdade, né? Porque podemos ver que quando estamos enganados só em si assim, o diabo... A gente usa uma palavra, eu quero ser feliz. E o diabo faz o quê? Ele usa a nossa palavra contra nós mesmos. Então, ele põe coisas, pessoas, oportunidade. Até mesmo a pessoa nunca foi de ter amizades assim, de sair de casa. Então, ele vai fazer o quê? Eu vou usar a amizade para poder usar essa pessoa para tirar ela, supondo, do caminho de seguir a Deus. Ela sempre convidou ela, mas o diabo usou outra forma para poder levar ela para poder servir a ele. Então, ele usa a nossa palavra contra nós mesmos. Então, se a gente não tem o conhecimento da palavra, a gente vai fazer o quê? Eu quero felicidade. Tá bom, então isso aqui, então toma. Então, você vai seguir aquilo que o seu coração deseja, não aquilo que você, de fato, tem que seguir, que vai levar uma consequência boa. Porque o diabo ele vai fazer a gente achar que é bom, nos enganando a nós mesmos, para poder falar que é bom, mas, na verdade, aquilo não era bom. Pois é, e bastava ver a sua vida, né? Bastava você olhar para a sua vida, basta a pessoa olhar para a vida dela para poder entender. E ver, tá claro ali, fica claro. E tão interessante, né? Hoje, como que você tá, Alessandra? Depois daquela vigília que foi em que mês? Abril? Depois de abril. Eu imagino que... você deve ter sido difícil, né? Porque é assim, às vezes quando você ouve a gente entrevistar, a pessoa falar de um testemunho, é tudo tão rápido, porque você está falando ali de um testemunho. Então, quando fala, porque eu estava assim e hoje eu estou assim, parece que foi tudo muito fácil. Mas eu imagino que depois daquela vigília ali, começou uma batalha, né? Para você permanecer, com certeza as forças do mal não queriam que você saísse dali. Então, deve ter usado família, deve ter usado de chantagem, deve ter tido de tudo para você não largar, né? Ali, parece que... Meu Deus, meus amigos se levantam contra mim, todos eles. E foi pior, né? E... foi muito difícil mesmo, só que com a ajuda da Força Jovem, eu consegui. Porque acho que sozinha eu ia cair de novo. Uhum. Mas eu tive uma família ali, né? Tanto, eu era tão orgulhosa que eu ia até eles no fundo do poço. Quando eu pensei, não tem mais jeito, eu tenho que pedir ajuda. Mas eu não tinha para onde correr, eu realmente eu ia pedir ajuda. E eles me ajudavam, me orientavam. Mas era assim, eu passo para frente e 10 para trás. Uhum. Foi muito difícil. E aí, de abril para cá, agora, como que tá? Olha, libertação mesmo que eu tive, assim, que eu entreguei tudo. Vai fazer ainda 2 meses, né? Tá muito recente. Mas mudou. É como se, como eu falei, né, na vigília, em 5 anos que eles não fizeram, Deus fez em 2 meses. O que Deus fez? Isso que eu quero saber. O que Deus fez? Hoje eu me sinto viva. Eu tô mais leve. Você disse que se sente viva, porque como que você se sentia? Eu vivia no automático. Como que é viver no automático? Era, assim, várias coisas que eu queria fazer e nada eu conseguia. E quando eu conseguia, eu perdia. Parecia que você estava anestesiada, é isso? Sim, eu estava acostumada com a dor, porque era tão grande que eu pensei, eu me mato, eu vivo assim. Você tinha pensamentos de morte? Sim, senhora. Pensava, não dá mais jeito. Eu vou lá viver com eles. No inferno. Porque na minha cabeça o inferno era 1000 maravilhas. É? Sim, senhora. A intenção era morar com eles. Tanto é que eu acreditava que eles queriam me buscar. Né? Pra mim era amor. E foi muito forte. Porque, foi muito assim, difícil. Porque... eu estava tão acostumada com tudo que eu estava vivendo que, para mim, aceitar o bem
era algo que, como assim? Eu ficava desconfiada com vocês, Universal, né? Eu tinha muito esse desconforto, porque como assim receber de graça? Por eles, eu me sentia acolhida, mas eu me incluía ali, né? Eu fazia a minha parte, eu pagava coisas Você tinha que pagar? Sim, senhora. Então você confiava porque você tinha que pagar. Sim. Aí onde você não tinha que pagar, engraçado, né? Não é interessante isso? Porque dizem que a gente tira o dinheiro, que a gente, né? Ela não, porque ela recebeu de graça, ela não estava acreditando. Mas lá que ela tinha que pagar, ela acreditava. Que coisa, né? Assim, não tem como escapar, não tem como escapar. Ai. Aí fala, Alessandra. Porque assim, eu estava acostumada com o quê? Das pessoas fazerem para mim e eu retribuir, para não jogar na minha cara. Então, na minha cabeça, a Universal jogava na cara das pessoas que ela fazia. E até hoje eu nunca recebi isso. Mas como assim joga na cara das pessoas? Joga na cara. Se eu te ajudei, você dá o testemunho? Dá o testemunho é jogar na cara? Não, tipo, você tem porque eu te dei. Meu Deus. Você fez porque eu te ajudei. E a gente nem é a gente, é tudo Jesus, né? É tudo Ele. Até Deus. Eu tinha esse problema com Deus também. Eu falava, peraí, se Deus jogar na minha cara? Se Deus falar. Então os demônios podem, mas Deus não. Não. Era bem assim. Cobravam, né? Então você tava tipo kit. Porque os demônios cobravam. Então, como se você tivesse kit, né? Eu paguei, por isso que eu tô tendo isso. Mas quando a pessoa faz de graça, não. Então eu tô em dívida com você. Né? Era isso que você pensava. E também porque quando eu era criança eu via... Saúde. Quando eu era criança eu via muito vultos e ouvia muitas vozes, né? Então eu pensava, quando eu passar o tempo, eu pensei, eu fui escolhida por eles. Então eu não tenho escolha. E já chegar a falar pra mim, eu não tenho escolha. Né? Eu tenho que servir porque eu tenho que servir. E eu fui evoluindo neles. Quanto mais eu evoluía neles, mais eu criava ódio da Universal. E não tinha paz. E não tinha paz. E hoje? Hoje eu tenho, hoje eu sou muito feliz. Hoje você tem paz. Hoje eu vejo o seu sorriso diferente. Eu vi você na vigília tão bonitinha. O que você que tem acompanhou ela todo esse tempo, 8 anos convidando a criatura, né? E como que você tem visto a Alessandra hoje? Eu sei, gente, que olha só, faz pouco tempo. E não é tudo pirlim-pim-pim. Não é porque você se entregou para Deus ou até mesmo recebeu o batismo com o Espírito Santo que a nossa vida vira um mar de rosas. Não é. Só que a gente tem paz, né? A gente tem paz porque a gente sabe que Deus é assim. Eu sou muito visual, assim, na minha imaginação. Então, eu imagino Deus do meu lado quando eu estou andando na rua. Sabe quando você tem um irmão ou um pai gigante e você está andando do lado dele e pode vir pivete, pode vir o que for que você não tem medo? A nossa vida com Deus é assim. A gente tem aquele pai gigante atrás da gente que vai defender a gente de tudo. Vão ter as brigas, vão ter as guerras, vão ter as lutas, mas esse gigante poderoso tá ali por trás da gente, que vai defender a gente. Então, quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta situações difíceis, você sempre lembra, não, meu pai tá aqui comigo, meu pai vai me dar força, meu pai vai me ajudar. É diferente do que quando você pensa que você tá sozinha e você não tem ninguém. E era assim que você se sentia. Você sentia, eu não tenho ninguém. Porque o importante, vocês entenderem, que não é você se apegar a um grupo da igreja, não é você se apegar a uma denominação, é você se apegar ao Pai, né? Por quê? E por que eu digo isso? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos humanos. Eu recebi uma mensagem de uma jovem que falou para mim, eu não tenho ido mais na igreja porque na igreja as pessoas são assim e as pessoas ficam me olhando e as pessoas... Onde você for, se você for num cinema, as pessoas vão te olhar. Se você for no mercado, se você for no banco, as pessoas vão te julgar. É pessoa. Pessoas são humanas, são falhas, né, Bruna? E isso me remeteu a uma situação que eu passei também, porque
eu era essa pessoa que cresceu dentro da igreja e só que eu não conhecia Deus. Então eu tinha outros tipos de ídolos que eu via pela internet, então cantores, bandas, eu tinha isso dentro de mim mesmo estando dentro da igreja. Então às vezes a pessoa, ela, por estar dentro da igreja, talvez ela carregue dentro de si essa ilusão de que ela conhece a Deus, mas nem todo mundo que está dentro da igreja de fato já teve essa experiência, né, do batismo com o Espírito Santo. Então eu cresci na igreja dos 2 anos, aí só com 18 anos que eu comecei a ter essa virada de chave, comecei a entender que eu realmente precisava do Espírito Santo. Então eu ia para a igreja de segunda, quarta, sexta e domingo, e o restante, assim, eu chegava na igreja, ouvia Deus, ouvia a palavra, e quando eu saía, eu praticava tudo errado. Tinha os ídolos, e assim, era algo que chega a ser engraçado, porque eu fazia de tudo para me preencher. Então, assim como a Alessandra, eu entendo o que ela sentia, porque eu sentia a mesma coisa. Era um vazio tão grande que nada preenchia. Eu poderia ter amizades, eu poderia ter relacionamentos, e ainda assim eu me sentia incompleta. Então é muito forte isso, porque às vezes é uma decisão que separa, né, essa mudança na vida da pessoa. Ela entender que se ela tomar uma decisão, ela pode mudar o rumo da vida dela. E às vezes ali, quando ela teve a oportunidade de ir no altar, foi a oportunidade que Deus estava dando para ela. E às vezes, se ela não fosse, talvez ela ia ficar com uma dúvida, talvez ela não ia ter essa transformação agora. Então é o jovem entender que, por exemplo, ele está assistindo essa live e ele às vezes fala, não é verdade, não pode ser tão rápido assim. Igual a Alessandra, né? Sim, acho que é pago. Mas não, ele tomar essa decisão, assim como eu tomei também. E quando eu vi, eu falei, poxa, eu tava dentro da igreja com a minha alma no inferno. Mas quando eu tomei essa decisão, Deus transformou a minha vida. E é engraçado, né? Porque eu sentia eles apenas dentro do terreiro. Quando eu saía, naquele dia, eu passava um dia, 2 dias, eu ainda sentia, não, eles estão comigo. Mas quando eu me arrebentava, eu me sentia completamente sozinha. E eles deixavam eu me arrebentar sozinha. Pra depois eu depender deles novamente, ir atrás deles novamente, ficar mais firme ali com eles. E mantém você cega, sem perceber que a sua vida não tá avançando, tava regredindo. Né? Mantém ali você achando, não, eles são bonzinhos, aquilo ali. E você, naquele sentimento, naquela coisa toda, e a sua vida destruída. Né? Sim, senhora. Olha só. E você que tem um vazio, você não tem paz. O vazio é atormentante. E hoje você não tem mais vazio. Não, hoje eu tenho Deus o tempo todo. Não preciso mais, sabe, nem que... Tipo, claro, pra fortalecer, mas eu tenho Deus lá fora, em casa, o tempo todo, 24 horas. Você vai. Onde eu vou. E você vai enfrentar problemas, Alessandra, que você vai ter que se agarrar em Deus. Sim, sim. Você vai ter que falar, Deus me ajuda, e o socorro vai vir. E se o socorro tardar, ainda que tarde, porque a gente não sabe o momento, né? O que Deus quer com as coisas. Às vezes parece que está demorando, Deus está demorando. Mas ainda que tarde, você nunca se sente sozinha. Nunca mais você vai se sentir só. Porque Ele está com você. E é legal essa questão, porque ela falou que ela sentia esses espíritos só no terreiro. Mas quem tem o Espírito Santo, quem conhece a Deus, e hoje você pode falar isso, que tem essa presença mesmo fora da igreja. Então, eu tô ali na minha casa, eu tô na rua, mas eu sei que Deus tá comigo. E eu não preciso estar ali na igreja para ter Deus ali comigo, para ouvir Ele, para Ele poder me orientar, para Ele poder me ajudar. Então, essa questão de Deus quer ser pai, Ele quer ser amigo. Os espíritos não são amigos, eles não cuidam. Eles querem algo em troca, né? Não é um relacionamento de amor, de cuidado, é assim, eu te dou, mas você também me dá, sabe? Com Deus, não, Ele quer cuidar, Ele quer ensinar, Ele quer corrigir. É um relacionamento de pai e filho mesmo. Mas sabe o que eu acho legal? Quando você desenvolve esse relacionamento que você falou de pai e filho, você não se torna dependente emocional de ninguém. Isso é muito legal. Sabe? Por isso que você que falou assim, eu não vou na igreja por causa das pessoas. Olha, deixa pra lá as pessoas, porque pessoas são humanas e o humano é falho. O humano erra o tempo inteiro, até a gente.
a gente erra o tempo inteiro. Se não fosse a misericórdia de Deus, do nosso Pai, eu não sei o que seria da gente. Não ia ter. Ia todo mundo para o inferno, né? Mas a misericórdia dele é tão maravilhosa. E ele está ali o tempo inteiro. Então você não é mais dependente emocional de ninguém. Eu lembro que, para mim, foi muito difícil a fase da conversão, do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tinha um ídolo. E o meu ídolo era o meu pai. Meu pai era esse paizão, né? Era muito paizão. Já falei para vocês, meu pai era aquele que batia e depois ia chorar junto comigo, né? Quando eu estava lá chorando, ele vinha, sentava. Por que você foi fazer isso? Papai não queria bater em você. Aí e ele chorava também. Era esse tipo de pai, sabe? Então, ele era o meu Deus. E olha só, né? Hoje, quando eu vejo o meu pai tão falho, o meu pai, e comparo com o meu pai terreno e meu pai celestial, e não tem comparação, gente. Não tem comparação. Não dá para comparar. É incomparável. Então, Deus, ele tira toda essa dependência emocional que a gente vem a ter das pessoas, e a gente depende de quem? Nossa dependência emocional tem que ser dele. E ele não deixa a gente sozinho. Quando você faz uma oração, é porque quando a gente fala para você, você tem que falar com Deus, você tem que orar, você tem que investir na sua intimidade. Muita gente não entende. A intimidade com Deus, gente, é igual quando você tem uma amizade com alguém. Ou quando você... Deixa eu pensar aqui, você tem uma intimidade com quem que vocês têm muita intimidade? Com os pais? Com a amiga, né? Vocês têm? Alguém aqui é casada? Eu sou Você é casada? Sim. Quem mais que você... Minha pessoa que você mais tem intimidade? Com o meu marido. Com o seu marido, eu ia falar. Por meu conta marido que eu é a pessoa que eu mais tenho intimidade, né? Só que eu perco essa intimidade se eu não converso com meu marido. Por exemplo, se eu tô aqui, ele tá fazendo outra coisa agora, e quando a gente chegar em casa à noite, a gente não conversar, e isso ficar acontecendo por muito tempo, a gente não falar o que está acontecendo com cada um, não ter essa conversa, a gente perde essa intimidade. Então, o que acontece? Chega em casa, a gente fala, olha, estava lá no programa, e ele fala o que aconteceu, e a gente conversa, e a gente está junto, e quando está separado, manda mensagem, fala com ele, está acontecendo isso. Essa intimidade, ela está sendo cultivada quando isso acontece. Agora, quando você não faz isso, você acaba não tendo intimidade. E assim é com Deus. Quando você não cultiva, quando você não fala, Deus, eu estou sentindo, eu não quero sentir isso. Poxa, Deus, me ajuda. Eu estou passando por esse problema aqui, sei lá no meu trabalho. Você fala com Deus. Deus, Ele está vendo. Mas você conversa com Ele. Você fala, o senhor está vendo o que está acontecendo? Às vezes, já várias vezes, eu cheguei para Deus para reclamar do meu marido. Reclamar e desaguei ali. Desaguei, é assim que fala? Não é desaguar as lágrimas, assim. Finge que é essa palavra, tá bom? Cheguei lá falando horrores do Júnior. Como que pode? Por que ele faz isso e tal e tal? E daqui a pouco Deus vai me mostrando, vem na sua mente, né? Porque você está falando com ele e ele responde. Você pensa que você está falando sozinha? Você não está falando sozinha ali na sua oração. Quando vem na sua mente, por exemplo, Deus começa a me mostrar, olha o que aconteceu naquele dia, olha o que foi ali. E ali você vai vendo as situações, é Deus falando com você. E aí, às vezes, aliás, a maioria das vezes, eu termino a oração, é assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou horrível, não é o Júnior, não, sabe? E aí vou lá, olha, amor, me perdoa. Aí ele, perdoar por quê? Quero saber se você sabe por quê.
É exatamente assim, né? E tem outra coisa também, né? Às vezes o jovem, ele não busca essa intimidade com Deus, ou às vezes até busca, fala assim, não, eu vou ser uma pessoa de Deus agora, eu vou orar. Mas quando ela pega para conversar com Deus, ela não é sincera. E esse é o principal ponto da intimidade. Não tem que você vai conversar com Deus e não ser sincero se Deus vir? É assim, é porque você não acredita, né? E isso é um ponto que, por exemplo, ela teve que ser sincera. Teve uma parte que ela falou ali, quando eu entreguei tudo, ela olhou para dentro dela e ela teve que ser sincera com Deus. Ela teve que parar de ser resistente ali e fingir que estava tudo bem. Então, ela teve que, em um momento, pegar e falar com Deus o que realmente estava acontecendo dentro dela. E muitos jovens, às vezes, estão passando por situações difíceis lá no mundo, e o jovem até vai na igreja, o jovem tá no Força Jovem, mas ele não abre o coração dele para Deus, né? Aquilo, ele não rasga o coração, não mostra o que tá dentro dele. Então, não tem como Deus ajudar uma pessoa que tá ali fingindo. A pessoa, ela tem que abrir. E foi isso, por isso que a conversão dela foi tão rápida, porque foi essa entrega sincera, né? E Deus é porque ela já sabia o caminho lá no terreiro, né? A entrega, ela sabia o caminho da entrega, né, Alessandra? Luciana, e até para ser sincera, tem que aceitar também, né, o que Deus mostra. Porque muitas vezes a minha sinceridade era assim, Deus, é isso e pronto, acabou. Não quer saber o que o Senhor vai falar, vai mostrar. Acabou. Eu não vou largar isso, não vou largar aquilo, porque eu não quero largar. Mas de uma coisa eu sei, eu só vou conseguir largar com uma decepção. E assim, não passava muito tempo, Deus ia lá e fazia me decepcionar. E eu tinha que aceitar aquilo, né? E não aceitar, tipo assim, pra guardar rancor, como muitas vezes já aconteceu comigo, foi guerra. Mas aceitar, tipo, não, peraí, Deus tá cuidando e eu tô ainda teimando com ele. Pois é. E aí, então, gente, fica aí a prova, mãe, né? Que às vezes você fica tão preocupada com o seu filho. A gente tem aí a Copa do Mundo, né? Como a gente viu aquela mensagem que uma mãe mandou. E interessante que hoje, eu nunca tinha me dado conta, não sei se alguém aqui já tinha se dado conta. Alguém? Alguém? O Bispo Renato estava falando, né, que... Aliás, ultimamente a gente tem falado muito sobre beber o cálice da salvação, né? Aquele versículo lá de Salmos, que Davi fala, que darei por tantos benefícios. E ele fala, tomarei o cálice da salvação, né? E a gente vem falando do cálice da salvação, a gente vai tomar o cálice da salvação e dar para outros esse cálice também, a oportunidade de que outros tomem esse cálice. E aí hoje nós nos deparamos com aquela bomba, né? Depois de tantas coisas, tantas mães reclamando que queriam seus filhos. O que vocês têm na cabeça de fazer uma vigília num dia de jogo do Brasil? Na vigília, muitos tomaram o cálice da salvação, como a Alessandra tomou. E a Copa do Mundo, Copa quer dizer cálice. Cálice do mundo ou cálice da salvação? Qual cálice que você quer beber? Qual cálice que você quer que seu filho venha beber? O cálice da salvação ou o cálice do mundo? Muito forte, né? E quarta vai ter mais uma escolha, né, Amanda? Quarta vai ter mais pois uma escolha, porque vocês vão tomar Brasil, qual cálice? Da salvação. O cálice da Copa? A Copa, o cálice do mundo? Não. Né? Não, eu vou estar lá, se Deus quiser, né? Estarei na reunião de quarta-feira à noite, buscando para tomar o cálice da salvação. Né? Você quer falar, Júlia? Hoje eu estava conversando com a mãe de um jovem, né, que a gente tem lutado por ele, a gente tem acompanhado, porque ele não tem vindo mais nas reuniões nem do templo, nem da Força Jovem. E a gente tem lutado, tem orado. E eu conversei com ela, eu falei assim, como ele tá, né? E ela falou, ele não é um jovem de sair, de fazer besteira, mas eu sei que ele não tá feliz. Eu sei que ele vive dentro do quarto, ele vive jogando. Então, esse tem sido o refúgio dele. E hoje, ele não
não quer saber, né, da fé. Ele só quer saber de viver ali no mundinho dele. E ele estava assistindo o jogo da Copa, super feliz ali, aparentemente. E É uma eu vi... felicidade aparente, né? É assim, para você poder dizer, não vou dizer, eu já fui apaixonada na minha adolescência. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, tava eu lá nas ruas comemorando como se eu fosse ganhar alguma coisa. Não ganhei nada. Quem ganha dinheiro são os jogadores, tá? O bispo falou isso Eles hoje, ganham né? dinheiro, a gente não ganha nada, né? A gente só fica assim, Brasil, Brasil. O que a gente ganha? Ganha nada, absolutamente nada. E aí eu conversando com essa mãe, né? E eu percebi, eu vi que o que ela queria realmente era que ele estivesse com ela, né? Na reunião, que ele estivesse aqui com a gente. E às vezes os pais não entendem. Ah, mas você vai tantas vezes na igreja, o que custa você faltar só uma vez, só uma vigília? Mas olha só o que a gente recebeu na vigília, né? Nessa vigília de abril. Então, assim, olha o quanto vale a pena. E, como a senhora falou, se a gente tivesse deixado de ir para assistir a Copa do Mundo, mesmo que em família, o que a gente teria recebido, né? Pois é, e às vezes ali em família a gente fica tão preocupado, né? Porque a família quer que ele esteja presente. Quando família às vezes é difícil, vou te dizer. Não é fácil não, às vezes é difícil. Porque é a família que depois fala mal, é a família que fica depois... Mas depois é a família que vai sofrer com as consequências também, né? Então, eu acho, se eu tivesse um filho e o filho quisesse ficar o dia inteiro na igreja, meu filho fica na igreja. Meu filho mora na igreja, seja um Samuel, vá servir a Deus, vá ser do altar. Eu ia me sentir muito... privilegiada, eu ia me sentir honrada, meu filho ia me honrar de servir a Deus e, assim, eu ia ter tranquilidade, eu ia ter paz. Então, eu não ia ficar causando problemas, cri-cri. Claro, eu ia querer, tem que existir uma disciplina, os pais têm que cobrar uma certa disciplina dos filhos, sim. Né? Tem que ajudar em casa? Sim, não estou dizendo que não tem que fazer nada e só tem que fazer as coisas na igreja. Inclusive, eu estava até comentando com você, né? A gente estava falando, você falou o que para mim? Que estava com meu pai, a minha irmã escutou um áudio e aí a menina falou assim, eu estou muito cansada, mas ainda tem as coisas da igreja para poder estar fazendo. Aí meu pai virou e falou assim, engraçado, eu escuto vocês falando tanto que estão cansadas, mas para poder fazer as coisas para Deus, vocês não estão cansadas. Aí eu falei assim, pai, eu prefiro estar cansada para o mundo do que estar cansada para Deus. Aí ele simplesmente parou de falar. Aí eu falei para você, tem que existir o quê? Um equilíbrio ali. Ajudar tanto em casa como também a gente ajuda na igreja. Exatamente, porque não é só você, então, ficar o tempo inteiro fazendo as coisas na igreja. Quando chega em casa, você não ajuda, você não é presente. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter aquele equilíbrio dos pais entenderem também que aquilo que eles têm que fazer na igreja, que eles falam assim, eu tenho que fazer isso aqui... É o quê? É uma forma deles estarem envolvidos com as coisas de Deus. Então, isso é muito bom. Isso faz bem para o seu filho. Fez bem para todas vocês, não foi? A gente comentando disso, eu lembrei da minha mãe, né? Antes de eu me converter, a minha mãe nem lembrava que eu existia. Depois que eu me converti, a igreja me ajudou, me ensinou. Aí a minha mãe me queria em casa todo dia agora. Queria eu nos compromissos de família. Sabe por que ela queria você todo dia? Sabe por quê? Porque ela era outra. A gente, os pais, quando o filho, é compreensível, né? Porque quando existe essa transformação, essa conversão, é gostoso de estar aqui. Se eu pudesse, eu ficava o dia, eu levava vocês para casa. Eu levava todos vocês para minha casa. E por quê? Porque é gostoso de estar, a vigília do Força Jovem, é gostoso de você estar com aqueles jovens, né? A sua mãe, que antes não ligava para você porque você devia ser chatinha, cri-cri, cheia de, né, dando problema para ela. Hoje você não dá problema, você é uma filha excelente. Eu quero minha filha para mim. Aí ela quis pegar, e aí esse e-mail até me lembrou ela, né? Que ela falava, eu gosto de você na igreja, mas não precisa dar tanto. Não precisa ser tanto assim, tá bom, só uma vez na semana tá ótimo, né?
E eu ficava, não, mãe, não é assim. E eu lembrei de Ana e eu falei com ela. Porque a Ana, ela era muito carente de família. Ela tinha o esposo dela, mas ainda sempre faltava alguma coisa. E quando ela entregou Samuel para Deus, ela virou uma mulher muito honrada. Ela não virou mais uma coitadinha, necessitada de ter uma família, necessitada de ter alguém. Ela recebeu tanto de Deus espiritualmente que ela não precisou mais. Tanto é que a gente não vê ela pedindo mais filhos para Deus depois de Samuel. O próprio Deus deu, né? E eu falei isso para minha mãe. E eu também falei, né, mãe? Agora eu tô passando dias com Deus. É melhor com Deus do que na pracinha fazendo coisa errada. Pois é. Né? Então, é na pracinha que vocês fazem coisa errada. Vocês faziam coisa errada, né? As pracinhas são um perigo hoje em dia. E eu falei pra ela, mãe, a senhora vai ser a Ana honrada. Que é a Ana que, assim, tem a família, ainda que a família esteja longe, a família que tá com Deus. E é muito forte porque a igreja, ela vira uma família pra nossa família também. Porque se a minha mãe precisar de qualquer coisa, eu tenho certeza que aonde tiver uma Universal, a Universal vai dar apoio pra ela. Ah, você pode ter certeza. Eu vivo isso, eu vivo a prova disso. Quando eu falei isso pra ela, eu vi que ela ficou mais... Eu falei, Ela ficou mais... Tá bom, então. Né? Aí foi aos pouquinhos, conquistando. Hoje ela tá na fé junto comigo. Hoje, se eu não vou pra igreja... Você não vai pra igreja? Isso aí. Você tá bem? O que aconteceu? Você não vai desviar, não, né? Hoje ela fica assim. E aí eu lembro, eu dou risada, né? Eu fico, meu Deus, quem diria? Porque a minha mãe era bem difícil mesmo. Mas você também era bem difícil, muito difícil, né? E hoje ela ama. A gente não pode esquecer que a gente também. Então, Deus, ele é realmente... Os benefícios que Deus dá são, assim, extraordinários. É uma coisa que o que Deus fez em mim, nenhuma pessoa humana poderia fazer. E o que Deus fez na minha mãe, eu não poderia fazer por ela se eu ficasse em casa com ela. Deus, ele realmente... só ele que tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Não tem mais ninguém. A gente só tem que confiar, né? Mesmo quando tá tudo contra, parece que Deus não tá fazendo, parece que Deus não tá... Só parece, tá? Só parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está respondendo, só parece. Por isso que você não pode confiar no que parece. Por isso que é importante a fé. Você confiar em algo que você não vê. Porque muita coisa parece, mas não é. Igual aquele comercial muito antigo, só quem é mais velho vai entender, do Denorex, parece, mas não é. Não era Denorex? Essas crianças não sabem de nada, misericórdia. Tem um novo agora. Agora é o sabor, né? É o sabor? Falam sabor chocolate. Sabor chocolate. Parece, mas não é. Parece, mas não é, é verdade. Bom, gente, a gente fica por aqui. Eu tenho certeza que você, mãe, que assistiu essa programação hoje, vai encarar... Quando o seu filho falar, mãe, tô indo para a igreja, mãe, tô indo para a vigília, você vai encarar isso de uma forma diferente, tenho certeza. Pensa só um pouquinho. É melhor ele estar bebendo o cálice da salvação ou o cálice do mundo? Fica aí a pergunta para você. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Alessandra, um prazer. Você continua acompanhando, ajudando a Alessandra. Você sempre vai ter o apoio da família Universal. E muito gostoso de ter você com a gente. A gente valoriza você. Sabe por quê? Porque Deus valoriza você. É Ele que valoriza, né? É Ele que nos ensina a dar valor. Então, é um prazer ter você com a gente. Tá bom? Então, obrigada pela sua participação. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.